Olá, sou o professor Marcos Macena e hoje nós vamos falar dentro da metodologia NAF das fases, a fase do processo. É na fase que nasce o quê? A peça cabível. Desde a primeira aula eu falava do instrumento de diagnóstico dentro da metodologia NAF que nós usamos para diagnosticar as questões de prática profissional penal da OAB. Esse instrumento diagnóstico é composto por 9 informações. A primeira informação que temos que ter em mente é a infração, depois o artigo, a pena, o rito, depois a competência, fase, que justamente vamos falar da fase, e na fase nasce a peça cabível, depois a tese e o pedido. Está relembrando o instrumento diagnóstico. Dentro do instrumento diagnóstico, nós vamos falar da fase. É na fase que nasce a peça cabível. E hoje nós vamos trazer a fase de uma maneira simples, sucinta, um leite levemente jurídico. O esqueleto, a princípio, das fases, tá? Essa fase do rito ordinário e do rito sumário. O rito ordinário do júri ou o rito especial do tribunal do júri, noutra aula nós vamos entrar no assunto do rito especial do tribunal do júri, é onde caberá o recurso em sentido estrito, tá? Então vamos aqui, o processo aqui, ó, no sentido horizontal, tá? O que nós temos aqui das fases, tá? Crime, depois vem o que? O inquérito policial, depois nós temos a denúncia do Ministério Público, depois nós temos a resposta à acusação, depois acontece o quê? A audiência de instrução, debate e julgamento, aí vem a sentença definitiva, e de toda sentença definitiva caberá recurso de apelação. E depois nós temos o trânsito em julgado e a execução penal. Tá certo? Na fase do crime, do inquérito policial, aqui nessa fase, a peça cabível que nasce, tá? A princípio que é o relaxamento da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva, tá? Uma das duas aqui, nessa fase do crime do inquérito policial, relaxamento da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva, tá? Após a denúncia, nós entramos na fase da resposta à acusação, que é uma peça privativa da defesa. E aqui, nessa fase, a peça cabível é a resposta à acusação, como o próprio nome diz. Aí nós entramos na fase da instrução, debate e julgamento. E aqui, nessa instrução, debate e julgamento, que nasce o que nós precisamos, alegações finais, tá? Alegações finais. E na fase das alegações finais, como o próprio nome diz, nasce o quê? As alegações finais, a peça cabível. Depois nós temos uma sentença definitiva, dela não cabe nada aqui, tá? Para nós aqui para o B. E de toda a sentença definitiva, caberá recurso de apelação. E na fase do recurso de apelação, como o próprio nome diz aqui, o recurso de apelação, a peça cabível. Depois entramos na fase do trânsito em julgado, não cabe nada. E depois, por último, aqui a execução penal. Na execução penal, a peça cabível nessa fase pode ser uma revisão criminal, ou um agravo em execução, ou um livramento condicional. Depois vamos entrar no mérito de cada peça cabível. O que seria importante que nós temos em mente? Que desde o crime, na fase do crime, até antes do transjulgado, aqui é onde o Estado exerce o direito subjetivo de punir alguém, de cometer um crime. Desde o crime até que antes do transjulgado aqui, desde o crime até antes do transjulgado, é onde nasce o direito subjetivo de punir do Estado, tá? Então nasce o direito do Estado, o quê? O direito subjetivo de punir alguém. O famoso ius puniendi. Após o transjulgado, aqui na execução penal, nós temos a pretensão executória do Estado. Outrora falaremos sobre isso, tá bom? Então, nessas fases é onde nasce a peça cabível. Isso aqui é do rito ordinário ou rito sumário. O rito ordinário do júri ou o rito especial do tribunal do júri, outra aula nós vamos falar, tá? O que nós temos que saber aqui, por exemplo, de ordem a princípio, depois vamos gradativamente entrando mais, se aprofundando mais no tema.
Audiência, instrução, debate e julgamento. Está aqui, ó. Instrução, debate e julgamento. E o que tem na audiência, instrução, debate e julgamento? Está aqui, ó. Instrução, debate e julgamento. Na instrução que instrui o processo, nós temos o depoimento da vítima, se possível. Depois, oitiva testemunha de acusação. Primeiro ouve-se as testemunhas de acusação. Tá? Depois, oitiva testemunha de defesa. Em segundo, testemunha de defesa. Tá? Primeiro houve testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. E por último, um interrogatório do acusado. Interrogatório do acusado. E os debates? Está aqui. Debates. Alegações finais da acusação e, em segundo, alegações finais da defesa. Primeiro faz as alegações finais do Ministério Público, a acusação. E depois alegações finais da defesa. Instrução, debate e julgamento. É aqui no julgamento que nasce a sentença. Esta sentença, ela é definitiva. Por ser definitiva, está aqui. Cabe o que? O recurso de apelação. E a peça cabível nessa fase, como o próprio nome diz, é o recurso de apelação. Segunda coisa que nós temos que ter em mente aqui é a denúncia. Denúncia do Ministério Público. O Ministério Público precisa de duas coisas aqui para denúncia. Materialidade do delito e indícios de autoria. Com essas duas coisas aqui em mão, ele oferece a denúncia. Tá? E alegações finais, como eu falei. Primeiro, a acusação do Ministério Público. E alegações finais, em segundo lugar, a defesa. Trânsito e julgado, da mesma maneira. O transito e julgado primeiro para a acusação. E depois o transjulgado ocorre para a defesa. Certo? Uma outra coisa aqui que nós precisamos saber. É aqui na denúncia do Ministério Público que ele oferece o rol de testemunhas de acusação que serão ouvidas aonde? Aqui, ó. Nos debates, tá? Desculpe. Aqui, na denúncia, ele oferece o rol de testemunhas de acusação. É aqui na instrução que serão ouvidas testemunhas de acusação. Que o promotor rolou na denúncia. E aqui na resposta à acusação, que é uma peça privativa da defesa. Essa peça cabível, resposta à acusação. É aqui que a defesa tem oportunidade de arrolar as testemunhas de defesa, que serão ouvidas na audiência de instrução. Oitiva testemunha de defesa. No rito ordinário, 8 testemunhas, no máximo. Tanto para a acusação como para a defesa. No rito sumário, 5 testemunhas, no máximo. Tanto para a acusação como para a defesa. Tá certo? Esta é a dica de hoje. Então, conforme a fase, nasce o quê? A peça cabível. Beleza? Depois aprofundamos mais nesse assunto. Isso aqui é só um esqueleto, um levemente jurídico por hora, tá certo? Acompanhe meus conteúdos no YouTube, no Instagram e tenham vitória dele.